Beleza, pessoal? Bom, eu vou resolver com vocês o exercício 1 dessa aula, tá? Esse exercício está na página 422 e depois eu complemento com outros vídeos a resolução dos outros exercícios. Esse exercício, pelo menos, para a gente fechar aqui a ideia, tá? Então, o que fala o exercício 1? Em um recipiente com capacidade de 50 litros, são introduzidos 8 gramas de gás hidrogênio, tá? E tem que lembrar da fórmula do gás, tá? É o H2, e 16 gramas de gás metano. Metano é o CH4. Maravilha. O frasco é aquecido numa temperatura tal que a pressão total é de 20 atm. Então, depois que eu coloquei esses dois gases na mistura e aqueci o sistema, a pressão total do sistema, 20 atmosferas. Analisando esse sistema, um estudante fez as seguintes afirmações. Primeira, como a massa do gás metano é o dobro da do gás hidrogênio, é 16 para 8 gramas, né? Conclui-se que a pressão parcial do gás metano será o dobro da pressão do gás hidrogênio. Isso aqui estaria perfeito se ele não falasse das massas. A relação de pressão parcial é com o número de mols. Então, para a pressão parcial de um gás ser o dobro da pressão parcial do outro, ele tem que ter o dobro de partículas. O número de mols dele tem que ser o dobro em relação ao outro, e não a massa. A massa não tem nada a ver com a pressão parcial, não tem relação nenhuma com a pressão parcial. Então, é o número de partículas, é o número de mols que determina quem vai oferecer a maior ou menor pressão no sistema, e não a massa, tudo bem? Então, cuidado com essa pegadinha aí. 2. Embora a massa de gás hidrogênio seja menor, realmente é a metade do que é do metano, conclui-se que a pressão do gás metano será o dobro da do gás hidrogênio. A gente só vai conseguir comprovar isso se a gente calcular o número de mols desses dois gases. Então vamos fazer isso. Para responder a sentença 2, eu vou calcular o número de mols de hidrogênio, que é a massa dele dividido pela sua massa molar, e o número de mols do gás metano. Vamos fazer para o hidrogênio primeiro. Qual que é o número de mols de gás hidrogênio? Número de mols é massa por massa molar. Qual que é a massa do hidrogênio? 8 gramas. E a massa molar do gás hidrogênio? A massa molar é a mesma que a massa molecular, só que a massa molecular é expressa em U. E a massa molar expressa em gramas por mol, mas é o mesmo processo de cálculo. Como que eu calculo a massa do H2? Eu preciso saber que o hidrogênio tem massa igual a 1, cada átomo de hidrogênio tem massa 1, e na molécula ele aparece duas vezes. Então, 1 com 1, 2. Então, a massa molar do hidrogênio é 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, nessa mistura, quando eu peguei 8 gramas de gás hidrogênio, eu peguei, na verdade, 4 mols de gás hidrogênio. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o metano. O número de mols de metano, que é o CH4, é igual à sua massa pela massa molar. A massa do metano é 16. E a massa molar de metano? É só calcular a massa da molécula. O metano tem 1 carbono e 4 hidrogênios. A massa atômica do carbono é 12. De cada hidrogênio é 1. Então vai ficar 12 mais 4 vezes 1. 12 mais 4, 16. Então a massa molar do metano é 16 gramas por mol. E a massa dividido pela massa molar, aqui está dando 1. Então o metano contribuiu com 1 mol. Olha só como é que a análise pode induzir a gente ao erro. Num primeiro momento, a impressão que eu tinha é que o metano estava contribuindo mais para a pressão, porque a massa dele era o dobro da massa do hidrogênio. Só que quem determina a pressão é a quantidade de partículas. E olha como é que o jogo virou. Esse cara tem 4 mols. Quantas partículas tem? 4 vezes 6 vezes 10, 23. Cada mol não é 6 vezes 10, 23. Então, eu vou pegar essa constante de Avogadro e multiplicar por 4. Então, o H2 tem 24 vezes 10 a 23 partículas, moléculas do sistema. Enquanto o metano, que parecia ter mais quantidade, contribuiu com apenas 1 mol, com apenas 6 vezes 10 a 23. Ou seja, 1/4 do número de partículas que o hidrogênio contribuiu. Por isso que a gente não pode analisar nunca pela massa. Tem que analisar pelo número de partículas, porque são as partículas que colidem com a parede interna do recipiente, causando a pressão. Tudo bem? Então, A2. Embora a massa de gás hidrogênio seja menor que a do gás metano, a maior quantidade de moléculas de gás hidrogênio que do gás metano? Sim,
tem 4 mols de hidrogênio e apenas 1 mol de metano. Então essa está verdadeira. Beleza? Vamos para a última assertiva aqui, ó. A última afirmação desse estudante. A pressão parcial do gás hidrogênio será 4 vezes maior que a pressão do gás metano. Não precisa fazer a conta, não precisa calcular a fração molar, não precisa ter nem o valor da pressão total do sistema. Basta lembrar da relação de proporcionalidade. A pressão parcial é diretamente proporcional ao número de partículas, ao número de mols de cada gás na mistura. Quantos mols tem de hidrogênio? 4. Quantos mols tem de metano? 1. Esse cara não contribuiu com 4 mols, enquanto 1 não contribuiu com 1? Então não tem 4 vezes mais partículas de hidrogênio do que de metano? Então tem 4 vezes mais pressão de hidrogênio do que de metano. Então segue exatamente a mesma proporção. E ele afirmou exatamente isso. A pressão do hidrogênio é 4 vezes maior que a do metano. Sim, eu não sei o valor e não precisa calcular. Ele não quer o valor da pressão. Ele quer apenas a relação. E a relação já está aqui. Então a última está verdadeira. Beleza? Ele colocou esses dados aqui para provavelmente a gente tentar calcular os valores de pressão parcial. Mas não precisa. A gente perderia tempo para simplesmente confirmar uma coisa que isso aqui já está confirmando. Maravilha? Beleza, gente? É isso aí. Os próximos exercícios eu vou mandar para vocês em vídeos futuros, como eu já acabei de falar, mas esse daqui já serviu para dar uma passadinha geral, né? Então, por enquanto eu vou encerrando aqui e a gente se encontra no próximo vídeo, beleza, gente? Muito obrigado, viu? Um abração!